Shalom, Igreja do Avivamento. Aleluia. Estamos nós aqui outra vez. Isso. Vamos subindo aí, gente. Cadê vocês, meus amigos? Oi, Júnior. Shalom. Deus abençoe. Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. Deixa eu penteá-lo aqui. Aleluia, minha barbinha. Gente, enquanto nós esperamos os demais aí, vamos de louvor. Em nome de Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar.
Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje, pelas bênçãos, pelo seu amor. Fale conosco, Deus, e nos ajude, Senhor, a fazer e andar segundo a tua vontade e a tua justiça. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Aqueles que eu não conversei ainda, não vi, não falei. Tudo de bom com vocês? Estamos aqui diretamente da igreja. Ali está o Vitor. E aqui está o Bruno. Vou passar para o Bruno. E o Bruno já vai começar ali em Marcos capítulo 6. Deus te abençoe. Até daqui a pouco, hein? Shalom, bom dia. Tudo bem? Vamos continuar a leitura no livro de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde que lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirando da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas se calassem sandálias, que não vestissem suas túnicas, 2 túnicas. E diziam eles: na casa em que entrares, ficarei nela, até partirdes dali. E quando alguns vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés. Em testemunha contra eles, em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam o povo e se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Versículo 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estava em maravilhas e operavam nele. Outros diziam: é Elias, que diziam a outros: é um profeta, ou como uns profetas. Herodes, porém, ouviu isso e disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto
o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulheres de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodes, que espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas. Atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos e os príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei ao jovem: pede-me o que queres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dê o prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxesse ali cabeça de João. E ele foi, degolou-os na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e essa deu à sua mãe. Os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. Versículo 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui a parte do lugar do deserto e repousai num pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu e partiu, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vós vão ao campo e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Eles, porém, respondeu-lhes e disse: dai vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para que darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que lhe fizessem assentar a todos um grupo sobre ervas verdes. E assentaram-se, repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando eles 5 pães e 2 peixes, levando-os aos pés, e levando os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os os seus discípulos para que se pusessem diante dele, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E comeram os pães, e eram 5.000 homens. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos
a subir para o barco e passar adiante, para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo que se fatigavam e a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se eles andando sobre o mar, que queria passar diante deles. Mas quando eles o vieram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, e começaram a trazerem leitos onde que sabiam que eles estavam, e que achavam os enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos na presença e rogavam-lhe que deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Amém? Esse foi o capítulo 6 de Marcos. Deus abençoe vocês e bom dia. Olá, bom dia novamente. Aqueles que eu não falei ainda. Vamos lá. Quero chamar sua atenção para algumas coisas. Quando eles olham a Jesus, lá no início do capítulo 6, presta aqui o teclado, meu irmão. Aqui. É que tá muito confuso. Olha só o reconhecimento, né? Olha só o olhar crítico das pessoas. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs. A Bíblia fala, e se escandalizaram. Você não queira que as pessoas reconheçam quem você é. As pessoas não vão. Pessoas normais desse mundo não vão ver o teu potencial, não vão ver os teus dons espirituais e aonde você pode chegar. Às vezes, e na maioria das vezes, só as pessoas, os homens espirituais, pastores, né, pessoas que realmente têm um compromisso com o reino, não vão ver aonde você pode chegar, o que você pode fazer para Deus. E é curioso que no mesmo capítulo dessa passagem, nós conseguimos ver depois os grandes milagres, porque a multiplicação dos pães e dos peixes foi uma coisa, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você imagina aí cerca de 15.000, 20.000 pessoas com dois pães e 5 peixinhos, ou 5 peixinhos e 2 pães, que uma criança carregava. Era o lanche de uma criança. Que aquele que eles não davam nada, aqueles que não acreditavam, aqueles que não viam nele nem formosura e nem beleza, como está lá em Isaías 52, 53, foi capaz de fazer coisas
tão maravilhosas de multiplicar os pães, de trazer palavras proféticas, de andar sobre o mar. Eu não conheço ninguém que andou sobre o mar. Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. O único que eu conheço, fora Jesus, foi Pedro. Depois, se alguém andou, não deu testemunho, não falou para mim, eu não li livro nenhum. Então, qual é a mensagem de hoje para você? Deus pode e quer usar a sua vida para fazer grandes e poderosas coisas. Deus quer fazer coisas tremendas e maravilhosas na sua vida. Você está disponível? Apóstolo, eu não sei fazer. Mas não é o fato de não saber fazer. O fato é, você está interessado em criar raízes e ajudar a nós a fazer a obra que Deus nos chamou? Porque uma coisa que nós estamos pedindo a vocês é: criem raízes. Criem raízes. Porque senão daqui a pouco vocês vão ser como aquelas árvores rasteiras ou como aquelas trepadeiras que elas vão se grudando nas coisas, mas são tão frágeis que se você puxá-las assim, elas se desgrudam, soltam, caem, secam e morrem. E como está lá em Jó 7,14 ou 14,7, eu sempre me confundo, que mesmo quando você corta a árvore, mesmo que envelheça a raiz, se você regar, se você jogar a água, e aqui eu falo a água da vida, Jesus é esta água, é a água da vida. Se você jogar esta água, ela vai brotar, vai crescer novamente e vai dar frutos. O que está faltando então não é água. O que está faltando não é a terra. O que está faltando é as pessoas se deixarem, se aprofundarem e deixarem Deus dar a ela uma árvore, fazer delas árvores frondosas, boas para descanso, boas para a sombra e ainda mais, que o fruto seja saboroso. Qual é o seu fruto? Olha, não fique esperando reconhecimento humano. Não fique esperando tapinha nas costas. Não fique esperando que os homens entendam quem você é. Se você já tem esta revelação, se você já sabe, se você sabe que você tem um chamado, sabe o que você tem que fazer? Deixar Deus usar então os seus pastores, discipuladores, e colocar você no caminho que talvez Deus já viu na sua vida lá na frente. E nós estávamos ontem aprendendo na nossa escola de líderes aqui dos 12, que Deus no começo mostra o fim, ou melhor, mostra o fim e coloca a gente num começo. Então hoje talvez estejamos no meio, talvez num quarto, talvez em 3/4, eu não sei, mas o que eu tenho que olhar é para aquilo que Deus falou para mim que ia fazer. Assim como Ele falou para o povo de Israel: eu que dou a vocês uma terra que emana leite e mel. E eles eram escravos ainda. E depois de 40 anos, eles pisaram na terra que emanava leite e mel, foi distribuída e dadas a eles, e terras com gigantes, terra com inimigos, terras que estavam ali sendo dominadas pelos estranhos, e Deus arrancou, tirou aqueles estranhos para colocar então colocar o povo que Ele havia prometido, porque o Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que Deus te prometeu? De novo, mais uma vez, não queira que nem até mesmo a tua família reconheça quem você é. E no meio disso está lá a história de João Batista, não é? Com Herodes, que a gente pode tirar a seguinte lição: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete. Vai falando coisas aí no ímpeto, vai falando coisas aí que Deus não pediu para você falar, vai fazendo aliança com quem Deus não pediu para você fazer,
Aí daqui a pouco você está no mundo dessas pessoas e pessoas cobrando por coisas da sua vida que são apenas ofertas morais, nem são ofertas contratuais, que também são perigosas, e você acaba perdendo amizades, perdendo entes da família, deixando as pessoas chateadas com coisas que você falou que ia fazer. E foi nisso que ela exigiu: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Você não falou que tudo que eu fizesse até metade do teu reino? Então agora eu quero isso. E apesar de Herodes reconhecer que João Batista era um homem de Deus, um profeta, e estava ali colando na cadeia por causa de Caifás e por causa dos príncipes ali que estavam pedindo para que ele parasse com aquele homem que gritava nas praças sobre o Evangelho, ele teve que fazer aquilo que ele não queria fazer, e dura foi a pena que ele viveu depois. Então, é isso aí. A mensagem é: crie raízes. Se Deus te chamar para fazer, faça. Outra, porque olha só como a igreja é necessitada, como a igreja precisa de pessoas, às vezes, para passar um pano no chão e não tem, para ficar na porta e não vem ninguém, para pregar o Evangelho, para ler aqui como o Bruno tem me ajudado, ou para ministrar como eu estou ministrando, porque eu tenho certeza que há corações aqui que estão me ouvindo e corações que vão me ouvir ainda, cheios de desejo, ou estarão cheios de desejo para pregar o Evangelho puro e maravilhoso de Deus. E talvez poder ensinar até melhor que eu. Isso não é importante. O importante é que Deus seja glorificado. Amém? Essa é a mensagem bem simples para a gente poder viver ela no dia de hoje. Até amanhã, quando Deus vai renovar isso daí. Amanhã nós temos o culto, nós temos a live ao meio-dia, o culto às 18 horas, às 20 horas, não esqueça, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E o nosso franguinho, o frango do avivamento. O Luiz aqui já achou que era o atacadista e comprou. Já comprou, não comprou um, não comprou dois, ele comprou 3, que eu dei um glória na internet aqui, que ficou maravilhoso. Você não precisa comprar 3, compre 2, compre 1, mas compre, nos ajude, tá? Olha o frango, o frango do avivamento. E ele é covarde, vai vir acompanhado. Não sei se é com batata, com mandioca, com os dois, mas ele vai vir acompanhado. Então eu quero te agradecer. Você que já encomendou. Se você não encomendou, encomende. Viu? Procure a Luciana, a Janaína, a Joyce, ou um de nós mesmo, um dos 12. Desculpe. E nós vamos separar o seu, e no dia você não precisa ficar preocupado. Encomendou. Na hora que você estiver saindo da igreja, vai estar ali já. Se você quer cortadinho, vai estar cortadinho. Se você não quer, você tem que avisar antes. Não quero meu frango cortado, viu? Vamos ter surpresa, aleluia! E o Tamires, encomenda o teu frango aí do avivamento. Já encomendou? Glória a Deus. Quem não encomendou, por favor, encomenda. Deus te abençoe. Então, eu vou passar para o Bruno dar um tchau. E eu já volto aqui e despeço de vocês. Tchau, Deus abençoe vocês. Bom dia. Vou passar para o Luiz também, que está ali, ó. O Luiz ali, ó. Bom dia para você, tchau, tchau. E vou passar aqui para mais um aqui. Deixa eu voltar para mim. Está ali, piquenico. O piquenique está querendo se esconder. Está lá, está todo envergonhado. Pôs até a mão na boca. E estou eu aqui, né? Deus te abençoe. Que Deus, eu vou ganhar o meu. Já vou garantir o meu. Isso, Camille, garanta logo aí. Reserve o seu frango. Estamos aqui falando ao vivo para você. Das YBK, Vida Viva. A igreja do avivamento, do frango do avivamento. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo, pelo amor, pelo carinho, por tudo que você tem feito por nós. Shalom. Jesus é bom. Jesus é muito bom. Meu amor, meu abraço, minha bênção. Fique com Deus. Não esqueça. Você é muito grande aos olhos de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Ô Bruno, sabe o que tá